Caros imperadores, Viktor Frankl, aquele que foi capturado pelo regime nazi e foi levado aos campos de concentração por ser judeu, disse que não importa quanto uma situação seja ruim, sempre existe alguma forma de mitigar o impacto dela em nós. Há mecanismos dentro da gente que conseguem inteligir uma situação, inventar um plano de ação, um plano de contingência, bloquear totalmente a influência do ambiente, das ações. Existem mecanismos dentro da gente que conseguem dissuadir o estímulo exterior. Se, por exemplo, todo mundo no nosso país ficou viciado em assistir futebol, não é correto a gente pressupor que algumas pessoas conseguiram se livrar desse vício? É, porque algumas pessoas se livram desse vício. Portanto, se livrar do vício da manada, do vício coletivo, é algo que dá para fazer. Se a gente consegue recuperar algumas pessoas, provavelmente a gente consegue recuperar todas as pessoas. Se não fosse possível recuperar pessoas, então a ciência seria toda anulada. A psicologia não seria necessária se nós não pudéssemos curar pessoas. Talvez por uma questão de vaidade intelectual, se a psicologia não pudesse curar pessoas, nós a compreenderíamos, mas ainda assim aceitaríamos. Olha, não é possível curar os problemas emocionais de uma pessoa, intelectuais de uma pessoa. Mas isso não acontece, a verdade é essa. A verdade é que a mente é plástica. O nosso cérebro tem um negócio chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma analogia entre neural e plástico. O plástico ele é maleável quando está quentinho. O teu cérebro é maleável também. Se tu é um sujeito que deixa que a pressão exterior do mundo faça um estrago enorme nas tuas emoções, o que tu tem que fazer é se concentrar na tua própria cabeça até entender como que as coisas exteriores impactam diretamente a ti. Vou te dar um exemplo muito simples. Se alguém te chamar de cachorro, tu vai se irritar. Agora, imagina que um chinês que sabe mandarim chega na tua frente e te chama de Ryuka. Eu não sei se isso significa cachorro, mas eu claramente falei um mandarim muito bonito agora. Bom, mesmo que esse mandarim tivesse te mandando para aquele lugar, te chamando de um grande cachorro, isso não lhe ofenderia de forma alguma, porque tu não conseguiu nem inteligir o que o chinês falou. Então, observe que quando tu se ofende, tu primeiro precisa decifrar uma mensagem e tu precisa aceitar que aquela mensagem é verdadeira. Porque se a mensagem for falsa, tu não vai dar nem bola. Por exemplo, tu tem 1,80 de altura e tu tem 90 quilos de massa muscular. Tu é fortão pra caramba. As veias do teu antebraço estão estourando. E alguém chega e diz: tu é baixinho e muito, muito gordão. Tu é baixinho e muito, muito seco. Tu vai olhar, vai levantar uma sobrancelha e vai dizer: tu tá fora da realidade, meu Deus, eu tenho 1,80, eu sou musculoso, etc, etc. Então, parte das ofensas que nós recebemos está em aceitarmos ser o cachorro, ser o depravado, ser o extremista político,
ser isso, ser. Mesmo que nós não sejamos essas coisas todas, para que a gente se ofenda, a gente momentaneamente tem que achar que a mensagem do outro é importante. E pasme, a mensagem do outro geralmente não é importante, a não ser que tenha a ver com informações preciosas para o teu momento atual. Talvez a minha mensagem aqui seja importante para ti, mas se um comunista está tentando te jambrolhar nos comentários de um post de Instagram, tu tem que rir. Tu não pode deixar que essa situação exterior a ti faça um impacto emocional. Tu tem que interpretar com uma certa impessoalidade. Tipo, esse sujeito está me chamando de cachorro ou de extremista de direita. Dê um passo para trás, interprete isso como uma impessoalidade. E aí tu vai começar a perceber, peraí, esse sujeito que tá me chamando de cachorro, ele está muito comprometido emocionalmente com algo, ele está estressado. Esse sujeito que tá me chamando de extremista de direita, meu Deus, ele vive em partidos de extrema esquerda, ele não consegue nem pensar mais normalmente. Quando tu faz essa digressão, separa um espaço entre vocês e interpreta a coisa da forma como ela realmente é, que é o outro tá meio alucinado, acabam muitos dos teus problemas, tá? Agora, é claro, tu vai vir e vai me dizer, Thiago, mas essa aí é uma situação muito atípica. Agora, eu estou com medo do que passa no jornal. Ali tá dizendo que há extremistas de direita no jornal. A mídia escrita pode ser chamada de indústria. A indústria jornalística obedece a quem tem poder. Atualmente, alguns extremistas de esquerda têm muito poder no nosso país, então o que acontece? A grande mídia fica criando notícias, empurrando goela abaixo uma narrativa em ti. As narrativas atendem aos interesses de pessoas que têm poderes. Tu nunca pode se esquecer, e aqui eu até peço que tu deixe nos comentários IMP, IMP. O sistema como um todo, ele te quer forte, ele te quer inteligente? A resposta é não, porque se tu for forte e inteligente, tu não precisa ser governado, tu não precisa ser liderado. Se tu usa a tua inteligência para tomar as tuas próprias decisões, por que que tu precisaria que um governante tomasse as decisões por ti? Então, o que que acontece? O sistema cria uma fábrica de pessoas que têm IMP, insegurança, medo e preservação. Tu vai lá para a escola e a escola te diz que, na verdade, tu tem que fazer um concurso público, porque se tu não fizer, tu não vai se preservar e aí tu não vai ter segurança, sendo que não existe segurança alguma na vida real. Tu olha para as notícias e tu sente medo porque é só notícia de facção, é só notícia que político tá aliado com facção, é só notícia de que político tá roubando nosso dinheiro. E se não bastasse tudo isso, ainda a tua insegurança, ela é elevada naturalmente. O ser humano é naturalmente inseguro. 99% das pessoas não se acham bonitas, não se acham inteligentes, não se acham intelectuais, não se acham perspicazes. Tanto é que elas têm que recorrer a intelectuais para que esses intelectuais digam o que elas pensam. Por exemplo, todo mundo que aderiu ao movimento comunista. Eles pensam que eles são inferiores a Karl Marx e que Karl Marx tem que mandar no cérebro deles, porque o Karl Marx é o maior de todos. Algo que um filósofo, que é um amante da sabedoria,
rejeitaria tranquilamente se eu sou um amante da sabedoria. Por que eu preciso que um intelectual pense por mim, sendo que eu tenho o meu próprio poder de raciocínio? Então, o INPE, ele é uma ferramenta do sistema para te enjaular. Se tu sente medo, se tu sente ansiedade, se tu sente insegurança, se tu quer se preservar, quer se assegurar muito a tal segurança que o sistema promete, o que vai acontecer é que tu vai ser jambrolhado pela natureza. As pessoas vão te esmagar. Na vida real, vence o mais ousado, o mais autoconfiante, o mais corajoso. Não é nem o que sabe mais, por mais incrível que pareça isso. Não é o mais inteligente que vence, o mais inteligente trabalha para o mais corajoso. O Osho diz que o comportamento fanático vem da falta de consciência. O fanatismo político, o fanatismo religioso, o fanatismo por burocratas, o fanatismo filosófico, tudo isso é resultado, claro, da falta de pensar. Quanto mais tu pensa, mais rebelde tu se torna. Eu não sou contra o governo, eu não sou contra a religião, eu não sou contra burocratas e filosofias. Eu sou contra a mutilação da inteligência humana. Sempre que um político, sempre que um líder se destaca, ele começa a pensar pelas pessoas. Isso acaba mutilando a inteligência das pessoas. Seja mais indivíduo e menos massa. Quando tu se torna parte da massa, tu se torna burro. O ser inteligente, ele é individual. Não existiu um coletivo Albert Einstein. Existiu o Albert Einstein, o indivíduo, que inclusive, se vocês lerem a biografia dele, escrita por Isaac Walterson, vocês vão compreender, ele era completamente rebelde. Ele não aceitava que as autoridades mandassem nele. A aceitação que as autoridades imponham coisas para ti, ela mutila a tua inteligência. Ah, porque um filósofo falou, porque o governo falou. Dane-se, se a minha consciência está dizendo outra coisa, é válido que eu dê mais atenção para minha consciência. O governo pode ter interesse de mentir para mim, pode maquiar números para dizer que ele é bom, sendo que ele é ruim. Ah, Thiago, mas isso não tem como acontecer, o governo não tem interesse nenhum de mentir. Errado. O governo é a organização que mais tem interesse em mentir para se manter no poder. Os políticos têm interesses, assim, ó, fenomenais em mentir, tá? Então, o comprometimento fanático com as coisas é resultado claro da tua falta de consciência. O Stephen King, ele diz que nós devemos pensar naquilo que é mais importante para a nossa vida e ver se o centro da nossa vida gira em torno desta coisa. E aqui eu quero que tu preste atenção. Os jornais te separam dessa coisa importante da tua vida. Os governos têm planos para te separar desta coisa importante da tua vida. O entretenimento que tu consome e exagera consumindo, BBB, TikTok, futebol, te separa dessa coisa mais importante. O fanatismo por celebridades de TikTok, jogadores de futebol, times de futebol, te separam daquele grande sonho que tu tem. Tu quer ser um grande músico, um grande poeta, um grande escritor. Tu quer ser uma pessoa que desenvolve cálculos matemáticos ao limite da perfeição possível, mas não consegue resistir a um videozinho. O teu humor acaba se abalando se o teu timezinho de futebol perdeu. Depois as pessoas te chamam de tosco e ainda tu se ofende, sendo que se tu se ofendeu porque um timezinho de futebol perdeu, tu é tosco sim.
Quer dizer que o teu sonho, ele é menos importante do que evitar futebol? Então tu não merece esse sonho, tu não merece se realizar como poeta, como escritor, como empresário, como cirurgião, como grande diplomata, como presidente. Quando coisas pequenas conseguem tirar o teu foco daquilo que deveria ser grande na tua vida, tu não merece realizar esse sonho. E não adianta reclamar pro governo, pra mim, porque eu estou cansado, porque os meus sentimentos. Dane-se. Existia pessoa fazendo o mesmo triste, existia pessoa fazendo o mesmo angustiada, existia pessoa fazendo e se dedicando, mesmo sem ver os resultados. Não quer ser jambrolhado pela vida? Começa a fazer um negócio consistentemente. Arranje um mentor, seja discípulo de alguém. Discípulo significa aprender as coisas. Se eu não me engano, o Osho diz que disciplina significa processo de aprendizagem. A gente prostituiu essa palavra e hoje a gente pensa no exército, em acordar 5 da manhã. Disciplina é todos os dias repetir sempre uma mesma rotina. Isso é prostituição dessa palavra, porque disciplina significa processo de aprendizagem. Todos os dias, durante 1 hora, tu lê um livro. Todos os dias, durante 1, 2 horas, tu treina uma técnica, uma habilidade. Ora, passaram 5 anos, o teu processo de ler 1 hora por dia te deixou mais inteligente. O teu processo de se dedicar naquela técnica, habilidade por 2 horas, te tornou... foi o processo de aprendizagem para te se tornar melhor do que 99% das pessoas naquela técnica, habilidade. Aquilo que tu faz repetidas vezes, tu se torna bom, porque o processo de aprendizagem, ele tá todo em repetir várias e várias vezes. Lembra do anime Naruto? Quando o Naruto ele faz um clone das sombras para treinar uma técnica, acho que é o Rasen Shuriken. E aí ele se multiplica em vários para repetir aquilo muitas e muitas e muitas vezes, porque ele é meio burro, então ele não consegue entender o conceito intelectualmente, mas se ele for fazendo, o cérebro forma as sinapses e ele entende como realizar a técnica. A lição da vida é: todos nós somos Narutos. Todos nós temos que fazer e fazer e fazer, e de repente a gente entende, e de repente a gente chega na maestria daquela coisa, tá? Deixa aqui nos comentários, VCMI, vou conquistar meu império. Não importa se tu foi uma pessoa zoada ontem, o teu passado vai deixar de importar, porque tu vai renascer. O renascer dos estrategistas é um plano com um método para que tu se torne outra pessoa, para que tu renasça. Tu vai destruir aquele teu eu do passado que era zombado, zoado, cheio de defeitos e vai renascer como um estrategista. Tu vai remodelar tua mente e se tornar outra pessoa. Lembra quando as pessoas zoavam tu? Falavam dos teus defeitos? Pois é, aquele teu eu defeituoso vai deixar de existir. Tu vai se remodelar para ser como um estrategista, frio e poderoso. O que tu tem a ganhar? Uma mente melhor em que tu vai poder planejar a tua vida nos teus termos, tu vai começar a montar realmente estratégias e conquistar mais coisas e vai ter uma mente blindada. Agora, o que tu tem a perder? Número 1, teus inimigos podem te esmagar. Número 2, as pessoas podem ter nojo de ti. E número 3, tu pode decepcionar todos aqueles que te amam. Então, clica aqui no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do renascer dos estrategistas.